Olá e bem-vindos! Todos nós já passámos por isso, não é? Aquele momento em que todo o esforço parece resumir-se a um único número, a nota final. Mas e se essa nota for, na verdade, só a ponta do iceberg? É isso que vamos descobrir hoje. Vamos mergulhar num kit de ferramentas para avaliar a sério, para perceber a viagem da aprendizagem e não só o destino. Esta é a pergunta de 1 milhão de euros, certo? Como é que se consegue ir para além da nota? Como é que se cria uma avaliação que olha para o caminho, para as tentativas, até para os erros e não só para o trabalho entregue? Bem, é exatamente isso que vamos desmontar agora. Ok, então para nos ajudar nesta missão temos 3 ferramentas na nossa mala. Primeiro, a lente da observação. Depois, a força do questionamento. E por fim, vamos ver o valor do produto final. Vamos a isso. Vamos começar com a nossa primeira ferramenta, a lente da observação. A ideia aqui é genial na sua simplicidade. Em vez de ficarmos presos ao resultado, vamos espreitar os bastidores. O foco muda para o como as coisas acontecem, o processo em si, em tempo real. E claro, observar não é só olhar. Pode ser algo super estruturado, sistemático, com guias e grelhas, ou pode ser mais espontâneo, tipo notas de campo que se tiram na hora. O importante, e isto é mesmo crucial, é ter em mente algumas coisas. O timing, a nossa própria perspectiva, porque somos todos subjetivos, e claro, a enorme diferença que existe entre o que se passa à nossa frente e aquilo que conseguimos de facto apontar. E que ferramentas são essas? Bem, o leque é vasto. Estamos a falar desde as clássicas grelhas de observação super organizadas até às notas de campo mais livres. E por que não? Até às nossas próprias memórias e impressões contam. E claro, hoje em dia as fotos e os vídeos são aliados poderosos. Cada uma destas ferramentas, pensem nisto, apanha um ângulo diferente, uma peça do puzzle da aprendizagem. Agora, um ponto-chave, e isto é mesmo para levar para casa. A subjetividade do observador é inevitável. Não há volta a dar. Ninguém consegue ser uma mosca na parede, completamente neutra. Todos nós trazemos a nossa bagagem. O segredo não é tentar ser um robô sem opinião, mas sim ter consciência disso. Reconhecer os nossos próprios filtros é o que torna a avaliação mais honesta e mais humana, no fundo. E essa consciência da nossa subjetividade leva-nos direitinhos a um tema que não é negociável: a ética. Ponto. Especialmente quando se usam fotos ou vídeos. O consentimento, a privacidade, o respeito têm de estar sempre em primeiro lugar. Portanto, no fim de contas, observar bem não é só ver, é perceber o que está a acontecer, claro, mas sempre com respeito, criando um ambiente onde a aprendizagem possa acontecer de forma genuína. Ok, então, já vimos o como as coisas acontecem com a observação. Mas e o porquê? Para isso, precisamos da nossa segunda ferramenta, a força do questionamento. É aqui que arregaçamos as mangas e vamos mais fundo para tentar perceber o que está na cabeça de quem aprende. E tal como na observação, aqui também há de tudo. Desde o questionamento mais formal ou mais descontraído, podemos usar questionários, entrevistas, grupos de discussão, até histórias de vida. Mas atenção, o ambiente onde se pergunta e as relações de poder, pensem na dinâmica professor-aluno, por exemplo, podem mudar completamente o jogo e o tipo de resposta que se obtém. Aqui temos o clássico duelo, questionários versus entrevistas. Pensem nos questionários como uma fotografia panorâmica, apanham muita gente, dão uma visão geral. Já as entrevistas são como um retrato em grande plano, focam-se em poucas pessoas, mas com uma profundidade e um detalhe incrível. No fundo, é uma escolha entre amplitude e profundidade. Mas não fica por aqui. Há todo um mundo de outras ferramentas. Os depoimentos, os focus groups, onde a magia da discussão em grupo pode fazer faísca e gerar ideias novas, e até as narrativas biográficas ou histórias de vida. Estas últimas dão-nos um acesso a um nível de compreensão, muito mais pessoal e profundo. E voltamos a este ponto porque ele é absolutamente central. Uma entrevista nunca é só uma conversa. Pensem nisto. A dinâmica entre quem pergunta e quem responde, e até quem está a assistir, pode alterar tudo. A forma como o aluno responde a um professor pode não ser a mesma forma como responde a um colega. É essencial ter isto em mente para não ler as respostas de forma errada. E, como não podia deixar de ser, a ética. Outra vez. Porque é a base de tudo. Garantir que as respostas são confidenciais, criar um espaço onde as pessoas se sintam seguras para falar, é isto que faz a diferença entre uma conversa descoberta e o interrogatório. Porque no final do dia não queremos só respostas, queremos perceber o raciocínio por trás delas. E isso só aparece quando há confiança. Muito bem, já espreitamos o processo, já investigamos o raciocínio, falta o quê? Falta a nossa terceira e última ferramenta, olhar para o resultado.
o valor do produto final. Agora sim, vamos analisar o que foi efetivamente produzido, o resultado tangível. E o que é que se analisa aqui? Bem, tudo, desde um projeto super formal até um simples rascunho. E no mundo digital de hoje, um produto pode ser um blog, um vídeo ou até mesmo a pegada digital que se deixa numa plataforma. As perguntas que temos de fazer são sempre as mesmas. Quem é o autor? Qual era o objetivo disto? E muito importante, quem pode ver isto? A ideia de produto mudou radicalmente. Se antes pensávamos só em projetos individuais ou de grupo, hoje o conceito é muito mais vasto. Passa por tarefas e jogos feitos na aula, claro, mas depois salta para o mundo digital. Fotos, vídeos, blogs e chegamos até às pegadas digitais, ou seja, os registros de como interagimos online. É um mundo novo. E antes de se dar uma nota ou uma opinião sobre qualquer produto, há um trabalho de detetive a fazer. Quem fez isto? A sério. Foi uma pessoa? Foi um grupo? E em que circunstâncias é que isto foi feito? Tinha tempo? Tinha recursos? Sem saber o contexto, a nossa análise fica manca, fica incompleta. E para fechar o ciclo das nossas 3 ferramentas, adivinhem? Ética. É o fio que coce tudo. Quando olhamos para um produto, temos de pensar em tudo. Plágio, claro, mas também na privacidade dos dados digitais e em algo tão simples como dar crédito a quem o merece. Resumindo, analisar um produto não é só dar uma nota, é investigar a sua história para o poder avaliar de forma justa. Ok, vimos as 3 ferramentas. Mas o verdadeiro poder não está em usar uma aqui e outra ali. A magia acontece quando a juntamos. É a combinação que nos dá o superpoder de ver a aprendizagem de uma forma completa, holística. É isto. Esta é a receita. Uma abordagem de avaliação a sério combina estes 3 passos. Primeiro, observa-se o processo para perceber o como. Depois, questiona-se o raciocínio para descobrir o porquê. E só no fim, analisa-se o resultado para avaliar o quê. É este trio que nos dá o retrato completo e não apenas uma fotografia desfocada. E para fechar, fica uma questão no ar para pensarmos nisto. No final do dia, quando se avalia alguém, essa avaliação é um retrato fiel dessa pessoa? Ou será que é mais um espelho de quem avalia? Um espelho que reflete as ferramentas que usamos, as nossas crenças, os nossos próprios filtros? É uma pergunta potente e talvez a mais importante de todas.